Glória a Deus. Amém. Pode sentar, amados queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a voz do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Homero, vamos aqui, vamos orar. Amém. Tenho certeza que o pastor tem uma mensagem para o teu coração nessa noite. Então que você possa estar com seus ouvidos abertos, seu coração aberto, para ouvir a mensagem do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, diante de ti eu coloco a vida do pastor Homero, Pai. Usa ele nessa noite como instrumento do Senhor, Pai, em nome de Jesus, para falar aos nossos corações, ó Pai, em nome do teu Filho amado que nós oramos, e assim agradecemos por essa palavra. Amém. Olá, igreja, boa noite, tudo bem? Olá, compartilhar com vocês mais uma vez o que Deus tem falado comigo nos últimos dias e tem me ajudado a aumentar um pouquinho mais a nossa intimidade, aumentar um pouquinho mais o relacionamento com Ele, que é bom, perfeito, agradável para Ele, para a honra e glória dEle, né? Eu gostaria que vocês abrissem aí as suas espadas em Lucas capítulo 23, versículo 26. Isso aí. Todos acharam? Então vamos lá. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às suas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam, batiam no peito por ele. Jesus voltou-se e lhe disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas, cubra-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, com a madeira verde, o que acontecerá quando ela estiver seca, quando a madeira estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, malfeitores, também foram levados com ele, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas deles, tirando a sorte. O povo ficou observando, as autoridades o ridicularizaram, zombaram dele. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombaram dele, oferecendo vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, o castigo dos nossos atos. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares ou quando vier no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto,
hoje você estará comigo no paraíso. Avança um pouquinho aí em Atos, capítulo 7. Tem uma semelhança aqui com o texto, eu gostaria de linkar com as duas. Atos, capítulo 7, versículos 55 ao 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e via a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus montes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Querido e amado Deus, obrigado porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, os encontros que essas pessoas tiveram contigo, Senhor. O que isso tem a nos dizer nos dias de hoje? Nos ajude a colocar em prática a Tua Palavra, Senhor, e transbordar o amor às pessoas que estão ao nosso redor. Nos use cada vez mais e esvazie o nosso eu para que a Tua glória seja preenchida em nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quantos de vocês conhecem aquela música? Brigar pra quê? Se é sem querer. Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que resolver tudo isso? Brigar pra quê se é sem querer? Vocês já perceberam que a maioria das brigas, os maus entendimentos, as discórdias que tiveram, eram sem querer? Pessoas que fizeram com as melhores condições que podiam, mas infelizmente erraram o tom, erraram a comunicação, erraram a linguagem de amor, mas foi sem querer. Brigar para quê se é sem querer? Mas nós dois estávamos lutando pelo mesmo objetivo, mas sem querer erramos. Brigar para quê? E quantas fichas gastamos nessa comunicação de briga? E a gente olha para trás, por que eu estou brigando? Nem sei mais o motivo. Brigar para quê se é sem querer? E outra frase muito conhecida foi: sem querer, querendo. Quantos de vocês já ouviram isso de um grande comediante, né? X-Pirito, Roberto Bolanhos, mais conhecido como Chaves. Não quero fazer aqui nenhuma lembrança, mas muitos de vocês sabem que eu gosto bastante desse personagem. Mas ele fala, foi sem querer, e ele fala querendo. Será que foi sem querer? Ou ele de fato tinha uma intenção de querer fazer aquela bronca, aquela malcriação, aquele desentendimento? Aí eu lembro da música, brigar pra quê se é sem querer? Mas daí é o sem querer querendo? Ou é o sem querer mesmo, sem ter nenhum problema? Mas baseado nisso, tem o texto que a gente acabou de ler, que Jesus fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Qual que é o contexto disso? Vamos voltar um pouquinho aqui mais para o texto, né? Antes de... Jesus estava sendo crucificado. Já tinha andado algumas milhas ali com a cruz. Daí chegou uma hora, agarraram Cirineu. Cirineu é da cidade da Líbia, mais ou menos ali perto do norte da África. Ele era um estrangeiro que estava ali de passagem, mas não queriam saber. Agarraram ele à força, puxaram ele, agarraram, obrigaram ele a carregar a cruz. Ele não queria carregar a cruz. Ninguém falou, você quer carregar a cruz? E foi uma imposição, foi uma ordem, foi alguma... Os soldados ali pegaram, ó, você vai carregar a cruz. E o que essa cruz carregada ali por Cirineu nos ensina nesse contexto aqui? Quantos de nós fugimos de uma cruz? Quantos de nós não queremos um sofrimento? Mas
o sofrimento nos agarra e nos pega. Mas não adianta fugir, já pegou. O que eu posso fazer é andar mais rápido para chegar até o fim e me livrar disso. Mas a cruz nos ensina muitas coisas. Cirineu, ele foi forçado, não foi um ato voluntário, mas esse fardo virou um encontro. Quem ele se encontrou nessa cruz? Ele teve que andar ali próximo de Jesus. Ah, mas foi um encontro com Jesus? Foi o suficiente para ele encostar na cruz, carregar. Não sei quantos de vocês imaginam essa cena. A gente já viu alguns filmes que mostram um pouco disso, para a gente entender um pouco. A cruz era pesada, a cruz estava numa situação muito adversa, e ele carregou por muito tempo. E qual foi o impacto desse momento na vida de Cirineu? A família dele foi salva. Em alguns outros textos lá em Romanos, a gente vê que ele, de fato, teve uma conversão ali. Não nesse momento ali, mas toda a família dele teve uma consequência por esse encontro aí, por ter carregado a cruz. Nós, ali em Romanos 8:28, né, Deus usa todas as circunstâncias em algo bom. Não estava no plano dele carregar uma cruz. Eu estou aqui de passagem, estava vindo do campo, a cruz veio até ele, obrigado, forçado, e aquele momento, Deus usou aquele contexto, aquele momento doloroso, deve ter doído para ele carregar, deve ter machucado os músculos, tudo isso. Mas a gente também lê em Lucas 9:23, fala, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não foi um convite assim para Simão, foi ao contrário. Carrega essa cruz, agarraram ele ali e põe a cruz nas costas. Foi o único caso ao contrário. Para a gente é gentil esse convite. Carrega essa cruz e siga-me. Seguir Jesus. Aqui, Cirineu foi ali atrás de Jesus carregando aquela cruz. E o que acontece ali nesse momento? Os discipulados de verdade começam aonde? Na cruz. Quem carrega a cruz com Cristo nunca carrega sozinho. Por mais que Cirineu ali estava carregando, o momento que você está da sua vida hoje, eu tenho certeza, por mais dolorido que seja, por mais pesado que seja, você não está carregando essa cruz sozinho. E o que eu preciso, o que parecia ser um peso para a vida de cada um, no caso ali de Simão, teve um propósito. Qual é o propósito de nós carregarmos a cruz? Qual é o propósito de andarmos? Mas eu não queria isso, é uma coisa ruim, é uma coisa dolorida, é uma coisa... Estou andando pelo vale da sombra da morte ali, não temerei mais algum, porque tu estás comigo. E eu estou carregando ali a cruz. Qual que é o propósito de carregar a cruz? É para eu sofrer? Ou é para que dentro dessa dor, desse sofrimento, eu veja cada vez mais a Cristo? Eu entenda o que Ele tem planejado para mim, que é bom, perfeito e agradável, e Ele transforma esse em propósito. Quantas vezes nós temos que voltar para uma ferida, porque é ali que é o nosso propósito? Quantas pessoas tiveram momentos super tristes, delicados, se for colocar ali numa balança de sofrimento, onde a gente vê o caso ao contrário da natureza, né, onde os filhos vão primeiro que os pais, ou um acidente, uma catástrofe muito chocante acontece conosco, e aquela ferida, aquela dor, muitas pessoas aprendem com aquela dor a compartilhar alívio para as outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, pela mesma dor, e ali elas encontram uma cura, ali eles encontram um propósito de ser um canal de bênção para outras pessoas. Então, carregar a sua cruz, simplesmente porque é um peso, acredito eu que não é esse o propósito, mas é para nós nos esvaziarmos, é para nós nos intimidarmos com Deus cada vez mais, num relacionamento que Ele tem por nós. Então, Simão, de Cirene, ele é um sirineu nesse caso, ele foi forçado, mas nós não somos. Nós somos convidados a seguir a Cristo, tomar a tua cruz. Se não tiver cruz, será que o nosso evangelho está de fato como café com leite? Ou o nosso evangelho está valendo mesmo? Será que a gente está ali sendo insultado, sendo humilhado, cuspido? Jesus foi tudo isso.
zombaram dele. Você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Salve a você, salve a nós mesmos. No seu trabalho, quais são os insultos que você passa por você ter uns princípios, valores, e isso ali incomoda alguns, mas ali é teu propósito, ali é a tua cruz para carregar, e Deus vai, aguenta mais um pouco, eu estou contigo. Ainda não acabou o teu fardo. Então esse primeiro caso ali, quando a cruz vem até você sem aviso. Se você está preparado, que muito bem, você convidou. Mas mesmo não estando preparado, Cirineu não desistiu. Simão aguentou até o fim. Levou a cruz até o monte, até o Calvário. Levou até o objetivo dele final. E mais para frente, nós lemos ali que algumas mulheres estavam chorando, se lamentando, batendo no peito. Triste. Imagine você está lá indo para a morte, no corredor da morte. E as pessoas estão tristes porque você vai morrer. E em vez de as pessoas consolarem você, Jesus consola as pessoas. Não chora por mim, chore por vocês. Eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou fazendo a minha missão. Se eu, e ele fala ali mais para frente, né? Eu não tinha entendido muito bem essa parte. Ele falava assim, se eu sou a madeira, se eu sou o verde, se eu sou sem pecado, estou sofrendo isso, imagine vocês, que têm um monte de problemas, como que vai ser o fim de vocês? Por isso que ele fala, eu achei muito forte essa cena aqui. Peçam para as montanhas caírem sobre você, as colinas que cubram. Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, nunca geraram, os seus seios nunca amamentaram. Você está chorando por mim? Eu que estou chorando por vocês, porque o que eu estou passando, vocês vão passar algo muito pior. Se eu que sou verde, sou da árvore verde, aconteceu isso, o que será que vai acontecer com vocês? Vocês vão pedir para os morros, as montanhas caírem sobre você? Imagine a cena, você está desesperado, você está agoniado, você não aguenta mais. Você fala, monte, cai sobre mim, acabou tudo. Eu não estou aguentando. Ele fala, bendita, feliz aquela que nunca geraram, que nunca tiveram seus filhos para amamentar. Pois chegará a hora. Imagine os fins dos tempos. Se hoje está complicado, a Bíblia alerta, lá na frente vai ser mais complicado ainda. Jesus vê ali as mulheres chorando, mas não chore por mim. Eu choro por vocês. Mas será que é só um convite de emoção? O cara vai morrer ali, ó. Eu estou triste. Mas será que esse é um verdadeiro arrependimento verdadeiro? Jesus queria que elas se arrependessem. Jesus queria que elas realmente quebrantassem o coração. Jesus queria que elas de fato ali tivessem um encontro com Deus. Está triste porque ele vai morrer? Lógico que é triste. Mas é muito maior você morrer e não ter a esperança da vida eterna. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus estava cumprindo o propósito. E mesmo dentro do propósito, ele via as pessoas que estavam chorando por eles. Não chorem por mim. Eu que estou triste por vocês, porque vocês vão passar por momentos muito mais difíceis. Mas eu vou estar com vocês. Ele morreu ali, eles acreditavam. Jesus tinha o plano. Ele era ser humano aqui, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Ele sabia que mais para frente ele ia morrer, ressuscitar e iria deixar o Espírito Santo para estar conosco. E ele continua ali no encontro. Primeiro então foi o Simão, depois foram as mulheres, e um pouco mais adiante, ele encontra os jovens na cruz. Os dois lá, os malfeitores. Um à sua direita, outro à sua esquerda. E ele fala, antes desse ponto, né? O perdão que antecede ao arrependimento. Imagine você sendo insultado, xingado, sei lá, o que atacaram em Jesus, o que bateram nele ali. E ele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mesmo, de fato, alguns não sabiam o que estavam fazendo, porque, sei lá, qual que é o contexto ali, daquele ponto. Alguns, de fato, sabiam, mas sabiam no sentido de lei, de cobrança. Mesmo pelos aqueles que não pediram perdão,
mesmo por aqueles que não se arrependeram, Jesus lança o perdão para eles. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quantas pessoas nos magoam sem saber o que estão fazendo? Às vezes nas melhores intenções, às vezes sem querer. Às vezes os pais querendo amar os filhos, magoam os filhos, fazendo todo o esforço. Às vezes um professor magoa, às vezes um amigo muito íntimo magoa. Quantas vezes a gente se esforçando, mas ali Jesus fala, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ô cara, presta atenção, você não está prestando atenção aí, ó, você está fazendo errado. Mas Jesus não exortou ninguém, ele perdoou. Jesus intercedeu pelos seus transgressores. E isso aí já estava previsto. Em Isaías 53 ele já falava sobre isso. Ele intercedeu pelos transgressores. Era o plano que estava sendo executado. E em Números 15 também fala que existe uma lei para o perdão do sem querer. Ah, caso você faça tal pecado, sem perceber, está aqui aquilo que isenta você. Mas Jesus vai além. Ele perdoa antes do arrependimento acontecer. Ele perdoa sem que a pessoa peça perdão. Ele não está esperando a condição, me perdoa que eu vou te perdoar. Não. Eu já liberei perdão. Por mais absurdo que seja para a gente entender esse amor, para essa liberação, eu não te condeno. Eu não te culpo. Eu só te perdoo. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E lá mais para frente, o ladrão da cruz. Um reconhece que Jesus é Jesus nos 45 do segundo tempo. Não dá tempo de fazer mais nada. Ele só reconhece, cara, eu estou aqui porque eu mereci. Eu fiz atos que me colocam nessa condição de culpado. Mas esse homem nada fez de errado. Esse homem não tem o motivo de estar aqui pagando preço. E você está zoando ele, está insultando. Aí ele faz um pedido. Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando vier o teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estará comigo. E um pouquinho mais para frente, nós lemos Estevão. Ele passou por uma cena muito parecida com Jesus. A diferença de ser crucificado, ele foi apedrejado. Imagine ali os caras, todo mundo, 1, 2, 3 e já. Prrr. Antes disso ele ora e pede, Senhor, receba o meu espírito. Ele tem uma visão, ele recebe ali, vê Jesus em pé ao lado direito de Deus, mas ele fala, antes de vir as pedradas, ele pede, Senhor, me receba. E ele fala uma frase muito similar à de Jesus. Perdoa, não os culpe pelo que eles estão fazendo. Que esse pecado não os condene. Ou seja, Estevão entendeu o recado de Jesus. E o Estevão foi, logo na sequência ali, pôs em prática tudo aquilo. Eu não estou dizendo que você vai ser apedrejado, não estou dizendo que você vai ser crucificado, não estou dizendo que você vai passar por momentos tão pesados quanto. Mas mesmo se você passar, que lição que a gente aprende com Jesus? Ele perdoou alguém que estava crucificando, maltratando. Será que existe um pecado tão grande que a gente não consegue perdoar de ninguém? Será que nós estamos guardando alguns rancores, algumas más lembranças, e nós deveríamos liberar esse perdão, sendo sem querer, querendo, ou sendo de propósito, ou sendo por algum N motivo? Se Jesus nos ensinou a morrermos, carregar a nossa cruz e perdoar aqueles que nos ofenderam, isso é um exemplo tão poderoso que Estevão seguiu isso aí. E será que agora, seguindo ali um pouquinho mais para frente, nas histórias do dia de hoje, nos jornais que lemos hoje, se tivessem mais Estevãos, mais pessoas que realmente perdoassem aquelas pessoas que estão nos magoando, pessoas que estão nos ofendendo, será que chegou já a milha de eu desistir? Eu entendo que ainda não. Se você está passando por um momento difícil e Deus está ali, por mais doloroso que seja, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Algumas vezes são causa-consequências das nossas atitudes. Eu plantei aquilo, eu estou colhendo. Dessa aí eu não tenho nem o que falar. Mas às vezes chegou até você um problema que você não imaginava e nem sabe como resolver.
Mas mesmo nesses momentos difíceis, a gente pode perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar um chefe, perdoar um colega do trabalho que te roubou a promoção, um colega que fez uma injustiça com você. Ah, mas não é colega, é inimigo. Mas Jesus também mandou amar os inimigos. Liberar perdão. Quantos males nós sofremos por não liberar perdão? Quantos problemas nós, ao deitarmos, aquela pessoa martela a nossa cabeça? Quantas vezes nós sofremos, já foi comprovado, muitas doenças, eu não sou médico aqui, eu vi só algumas, diabetes, pressão alta, entre outras, inclusive muitas ligações com o câncer, porque não teve uma liberação de perdão. Pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu já não sei os interiores. Mas foram comprovados que muitas daquelas pessoas, com muitas pesquisas, viram que algo não estava perdoado, algum rancor estava guardado naquelas pessoas. E aquilo por muitos e muitos anos gerou um problema. Em Provérbios 17, acho que 27, fala, o melhor remédio é a alegria, mas aquelas pessoas que não se encobrem, os ossos se ressecam. Aquela pessoa que escolhe ficar triste, amargurada, não liberar o perdão. Jesus logo de cara liberou. Cara, está perdoado. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Está tudo certo. Como está tudo certo? Vocês estão te crucificando. Estevão está sendo apedrejado por essas pessoas. E mesmo assim, ele liberou perdão. Moisés, ele fala em Êxodo 32, fala assim, Moisés intercedendo dizia, rasgue meu nome, mas não abandone. Rasgue meu nome do livro da vida, se for o caso, mas não os abandone. Um grande líder. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Não é para rasgar o nome, não. Eu perdoo. Eu faço além. Eu libero isso. E o espírito da cruz é de quem foi perdoado, perdoa. Falar que errou sem intenção, mas e quando foi querendo? A graça responde. A graça, pela graça sois salvos. Pela graça, mesmo nós merecendo a morte eterna, de graça, nós recebemos a graça, a misericórdia de Deus, que nos dá a vida eterna. Inverta a situação. Não foram aqueles caras que estavam ali crucificando Jesus. Se coloca naquela posição. Você crucificando Jesus e você sendo perdoado. Jesus falou para você, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes nós já nos colocamos nessa posição? Não, eu nunca fiquei nessa posição. Eu vou dizer por mim, eu já fiquei. Ah, mas você julgou? Não, mas eu já não quis ficar com Deus. Não entendi o plano dele que era para mim. E de uma certa forma, neguei o que ele queria me ensinar. Graças a Deus ele perdoou, porque eu não sabia o que estava fazendo. Graças a Deus ele me perdoou e me deu uma nova chance. Não foi ali na cruz, mas foi na cruz que ele me ensinou a carregar. Quando é que nós carregamos a cruz? Todo dia. Carrega a tua cruz e siga-me. Se nós não estamos carregando a cruz, nós ainda não estamos no compromisso que Deus nos chamou. Ah, mas a vida é boa, perfeita, é agradável? Ok, mas ela tem os seus desafios. Mas quais são os desafios? Pagar a conta? Acredito que não seriam só esses. Tem muito mais pontos além desses. Qual que é o teu propósito? Às vezes é ir naquela ferida e fazer outras pessoas a conhecerem a Cristo. A nossa vida ali de evangelho é levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Seja, se necessário for, usando palavras, mas que as nossas atitudes chegam nesse ponto. E que nós entendemos ali, quem foi perdoado por Jesus, aprende a perdoar. Quem recebeu misericórdia, derrama misericórdia. Quem entendeu a cruz, não vive na amargura. Mesmo carregando uma cruz, As dores e fracassos podem ser reciclados por Deus para um bem muito maior. Por mais doloroso que seja a tua dor, por mais penoso que seja o período que você fala, nossa, mas esse deserto não acaba. E quando você passa para o deserto e você volta para ele de novo?
por que passar de novo por essa fase? Não aprendeu a lição. Ou, será que eu aprendi e agora eu tenho que ensinar alguém? Deus está te levando de volta para o deserto. Deus está te levando de volta para a dor. Não sei quantos de vocês leram o livro A Cabana ou assistiram o filme. Tem um lugar muito triste na vida desse homem, que é a cabana, onde ele perde a filha dele, e ele recebe um recado para voltar para essa cabana. Você voltaria para o lugar mais triste da sua vida? Eu acredito que não. Mas será que naquele lugar é o teu propósito? Será que naquele lugar é de fato onde Deus vai te usar? Será que aquele lugar ali é o teu carregar a cruz? Porque naquela ferida, naquela dor, você vai abençoar a vida de outras pessoas, você vai fazer outras pessoas a conhecerem a Cristo na maior dificuldade que você está passando. Jesus intercede antes mesmo de sabermos o que nós fazemos. Ele sabe, ele tem a visão completa. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele sabe todas as decisões que nós vamos ter. Não importa se foi sem querer ou de propósito. A graça para quem se arrepende. A graça para mim, a graça para quem de fato entendeu e pede perdão. Deus não recusa um coração quebrantado. Então, se você está passando por um momento difícil, e você reconheceu todas as coisas que você fez, e você fala, sozinho eu não posso, eu preciso de uma ajuda, e essa ajuda é divina, essa ajuda é de alguém que realmente pode curar todos os problemas. E tem uma diferença muito grande. Nós oramos com fé que Deus vai me tirar daquela situação, ou nós oramos com tanta fé que mesmo naquela situação, eu consigo passar por aquela situação? Vocês entendem a diferença? Qual que é a fé que está alimentando a tua esperança? Ah, mas eu não quero passar por isso, então eu tenho fé que isso aqui vai acabar. Ok, eu também entendo essa fé. Mas eu entendo que mesmo nas circunstâncias, mesmo carregando a cruz, mesmo sendo apedrejado, sendo crucificado como Jesus foi, o Espírito Santo derramando sobre você, você vai ter possibilidade de perdoar quem te ofende, perdoar quem está te colocando naquela situação, perdoar, mesmo que a pessoa não peça perdão, e naquela situação dolorida, sofrida, angustiante, você vê algo maior, que você está sendo curado. Jó sofreu para chuchu. Ele ali orava pelos filhos dele, se o meu filho cometeu algum pecado, Senhor, perdoa. E passou pelo que passou. E no final da vida de Jó, o que ele fala? Antes eu só te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A mulher falou, cara, amaldiçoa logo e acaba com essa vida. Não, foi firme até o fim, carregou a cruz até o fim. Mesmo, cara, imagina você pegar uma telha e ficar se coçando a ferida aqui, ó. Não sei qual a lepra que você já teve, qual o sentimento, mas eu acho que não foi nesse nível de dor, de desespero. Quantas pessoas ali na Bíblia sofreram, são alguns deles heróis da fé. Heróis da fé porque aguentaram até o fim. E muitos deles nem viram a bênção, a fé que eles criam. Por isso que eu falo, tem diferença de orar por fé, pedindo para passar por aquela situação, que essa situação acabe logo, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. Se curado for, e se não for curado? Continua sendo Deus. Não é o Deus que faz tudo que eu faço porque eu sou bonzinho, porque eu sou um cara legal, porque eu não mato, não roubo, não fumo. Não é isso. Você faz tudo isso por consequência da tua intimidade com Deus, que você quer andar com Ele. Se você tem uma pessoa que não gosta de certos comportamentos, se você é amigo dela e estar com ela, o que você vai fazer? Em respeito a ela, naquele momento, por mais que você goste muito, você não vai falar certas coisas, você não vai fazer certas coisas. Então, se eu estou andando com Deus, eu estou aumentando minha intimidade com Ele, você vai fazer coisas que agradam a Ele. E você vai tentar se esforçar para deixar de fazer coisas que Ele não gosta. É diferente, não, porque eu fiz tudo certinho, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer. Não sei. Em Eclesiastes, não sei quantos de vocês já tiveram essa dúvida, ele fala, vi muitas pessoas boas morrerem cedo, e vi pessoas horríveis vivendo até tantos anos, vi pessoas fazendo tudo certinho e ter uma vida de sofrimento, e vi pessoas fazendo coisas horríveis e tendo uma vida tudo de boa.
Então não é porque você fez A ou B. Não sei qual que é o plano de Deus para a sua vida, qual que é o momento que Ele vai te usar. Mas independente do que você está passando, que a tua fé te encoraja, mesmo naquele momento difícil, Senhor, me dá fé para aguentar por esse deserto, me dá fé para aguentar essa cruz. Porque quanto mais eu tiver com essa intimidade com o Senhor, mais próximo eu vou entender o teu amor. Mais próximo eu vou querer viver o teu evangelho aqui na terra. E ele coloca ali que não há tempo para nós, infelizmente, esperarmos para o amanhã. Hoje tem uma oportunidade. Ainda há perdão. Homero, você não sabe minha história. Não sei mesmo. Mas Deus pode perdoar qualquer pecado. Deus pode nos dar uma chance se nós nos arrependermos e quisermos andar com Ele. Ele nos chama todos os dias. Ele já está pronto ali. Ele já te perdoou. Talvez você esteja como Simão, andando por aí, e a cruz foi lá e te pegou. Você não pediu e veio. Talvez você seja igual o povo que estava observando lá e chorando. Nossa, que situação difícil. Ou talvez você está na situação do ladrão da cruz, que agora entendeu. Eu não sei quanto tempo vou viver, mas eu me arrependo. E finalmente eu percebo que eu preciso de salvação. Para tantos os casos, Jesus está te chamando. Pare de se justificar. Ah, mas foi sem querer querendo. Ou foi querendo mesmo. Diga com fé. Eu preciso desse perdão. Eu preciso ser perdoado pelo que eu fiz. Eu preciso ser perdoado porque do jeito que eu fiz até agora, não me deu alegria, não me deu esperança. Então algo tem que ser feito diferente. Fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes é insanidade. Se você foi até agora traçando a tua vida e só bateu cabeça, Jesus está te chamando, para de bater cabeça. Eu te quero, estou aqui dos braços abertos. Eu estou aqui, eu te perdoo, porque mesmo que você fez, está perdoado. Hoje mesmo estarás com Jesus no paraíso. Ele te quis, Ele te quer. Quando? Agora. Só depende da gente falar sim, eu quero. Ninguém vai te forçar, Ele vai te convidar. É um amor extravagante, é um amor que transborda, mas não é forçado. Tem uma escolha. Por isso do livre-arbítrio. Você tem a opção de escolher. Você quer ou não quer seguir a Cristo? Você quer ou não quer encontrar com Ele ali na cruz? Você quer ou não quer carregar o desafio de estar com Ele? Ah, mas eu estou com Ele, quer dizer que eu vou sofrer? Mas não é melhor passar por um momento difícil e ter a glória eterna, do que passar por momentos bons e morrer a morte eterna? Não sei quantos de vocês lembram ali da história do Lázaro, ali do outro jovem, que ele fala, as migalhas do pão e tal, não sei o quê. Fala, coitadinho daquele senhor. E ele morre, daí ele vai para o céu. E ele fica ardendo lá. Pede para ele me dar mais uma chance. Acabou a chance. O convite é para nós. Nós vamos viver aqui sofrer. Mas tudo é sofrer? Paulo fala, porque eu aprendi o segredo de ficar contente em toda e qualquer situação. Tanto com comida, com fome, com honra, com humilhação. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava preso e escreveu um dos mais textos de alegria, que é Filipenses. Então, será que mesmo sofrendo, Paulo ali na prisão, sendo chicoteado, sendo picado por cobras, sendo humilhado, julgado, ele falava que ele aprendeu o segredo de estar contente. Mesmo na prisão, ele testemunhava a vida dele para os outros ladrões, para os outros presos, para os outros guardas. Quantos guardas foram salvos pela vida de Paulo? Eu não sei aonde você está, mas tem um propósito da sua vida estar onde você está. Qual é ele? Não sei. Se você ainda não sabe, pergunta para Deus. Deus, por que eu tenho que passar por isso? Ele vai te dar a resposta. Ele tem me confirmado algumas coisas. E eu tenho certeza que Ele vai te falar. E mesmo nessa situação, que Ele está com você,
por mais difícil que seja, a alegria de você estar cumprindo um propósito maior. Não é uma vida passageira. Somos peregrinos. Nós vamos perdoar pessoas que fizeram coisas horríveis conosco? Está perdoado. Vai, não peques mais. Que esse ensinamento de Jesus, esse ensinamento de Estevão, seja os nossas atitudes nos dias de hoje. Que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo que eles não venham nos pedir perdão. Que esse perdão seja liberto e que nenhuma dessas dores incomode você nos dias de hoje e nos próximos que virão. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a liberar perdão a pessoas que mesmo que não pediram desculpas ou que estão nos magoando, mas como o Senhor ensinou, perdoa porque não sabe o que fazem. Perdoa aqueles que nos ofendem, perdoa aqueles que nas boas intenções nos machucam, ou perdoa, Senhor, aqueles que por um prazer próprio nos magoaram. Eles não miraram em nós, mas caiu uma gota em nós e nos feriu, nos machucou. Que isso possa, Senhor, com a Tua ajuda do Espírito Santo, nós possamos perdoar essas pessoas. Que essa mágoa do nosso coração caia por terra e lançamos na cruz, Senhor. Que é a cruz que nos ajuda a perdoar e curar todos os problemas que nós temos enfrentado. Porque ali nós encontramos com o Senhor. E essa cruz hoje está vazia. Porque o Senhor ressuscitou e vive está dentro de nós. E nós cremos, Senhor, que com a Tua ajuda e com o Espírito Santo somos mais que vencedores. Porque somos capazes de perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar aqueles que nos magoaram. Nos ensina, Senhor, dia após dia, carregar a cruz, sermos seguidores do Senhor, fazer a Tua vontade e aprender na alegria de Te servir, de Te buscar, aumentar a nossa intimidade. Em nome de Jesus, amém.